item aqui que eu acho que é errado você fazer no começo, quando você começa a empreender com artesanato, é você fazer de tudo. Isso, para mim, é um dos grandes erros da maioria das artesãs. E a maioria faz assim. Por quê? Porque quando a gente começa, a nossa preocupação primeira, no início, não é em pensar em nicho, em subnicho, em vender, em nada disso. A nossa preocupação primeira é em ter domínio da técnica que a gente escolheu desenvolver. Então, eu decidi, eu quero aprender a fazer tricô. Aí você vai lá e compra os materiais, compra a lã, compra as agulhas e tal, compra um curso de tricô, ou resolve fazer um curso presencial e tal, quero aprender a fazer tricô. Então, nesse começo, você está interessado em dominar a técnica tricô, você quer aprender a fazer o tricô. E para aprender, você precisa praticar. E nessa de praticar, a gente acaba fazendo de tudo. Tudo que aparece em tricô, você vai querer fazer. Vou fazer um sapatinho de bebê aqui para ver como é que é. Para você aprender a técnica do sapatinho. Vou fazer uma blusa de lã. Vou fazer uma almofada. Vou fazer um bichinho de tricô. Então, você vai fazendo de tudo um pouco. E isso é super normal. Com todo mundo é assim. O erro não está aí. O erro está a partir do momento em que você decide empreender, você insistir em querer fazer de tudo. Aí você já está num outro momento, você já saiu dessa parte aprendiz, você não é faixa branca mais. Você já saiu da fase de aprendizado, você já está subindo um degrauzinho na sua jornada. Esse degrauzinho que você está subindo, que é quando você decide, fala, não, eu quero ganhar dinheiro com isso, seja uma renda extra, seja uma renda principal, independente do que seja, eu decidi que eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, se eu quero ganhar dinheiro com isso, eu vou ter que empreender, eu vou ter que ter um negócio, etc. A partir desse momento, quando você toma essa decisão primeira, aí você já tem que repensar essa questão do fazer de tudo. Porque mais adiante você vai entender por quê quando eu for falar as características de nichar. Porque fica muito confuso. Quando a gente está começando, a gente é sozinha. É muito difícil você dar conta de tudo. É difícil demais, gente. Por que você vai querer começar do jeito mais difícil? Por que você vai querer começar do jeito mais complicado? Porque eu gosto de fazer amigurumi, mas eu gosto de fazer tapete, mas eu gosto de fazer roupa, eu gosto de fazer santinha e eu quero fazer de tudo. Por quê? Por que fazer do jeito mais difícil? Entendeu? É muito mais simples você começar com um tipo de produto, desenvolver aquele produto, trabalhar aquilo ali, ficar experiente naquilo e tal, e aos poucos você ir abrindo o seu leque, que é isso que a maioria dos empreendedores fazem. Presta atenção nas lojas da sua cidade, naquelas lojas que, sim, exceto as grandes lojas, né, lógico. Vamos pensar aquelas lojas, por exemplo, a pessoa abre uma loja de roupa na cidade, ela não vai abrir uma super loja, ela vai começar de pouquinho. Tem gente que começa ali vendendo uma maquiagem, vai vendendo maquiagem, se especializa ali na questão da maquiagem, de repente, vou colocar também uma lingerie, coloca uma lingerie ali junto, da lingerie já começa a aparecer umas blusinhas. A grande maioria faz assim, porque esse é o óbvio. Esse é o óbvio. Se você começa com tudo, o seu risco de não dar certo ou o seu risco de encalhar muita coisa é muito grande. Tirando que na questão do artesanato, é só a nossa mão. Então você tem que pensar também na sua capacidade de produção. Você vai oferecer milhares de produtos diferentes, um trilho de mesa que você demora 15 dias para fazer, vai oferecer um tapete que você demora poucas horas para fazer, e aí depois você vai receber um monte de encomenda das duas coisas. Você vai dar conta de atender essas encomendas? Não é mais simples você começar pelo mais fácil para você conseguir entregar suas encomendas no tempo, conseguir honrar com seus compromissos, e daí com o tempo você vai abrindo o seu leque de possibilidades? Então, esse fazer de tudo é uma coisa que me incomoda bastante no começo dentro do mercado de artesanato, tá? Então, pensem um pouquinho, isso é uma pulguinha que eu vou deixar para vocês. Quem tem esse hábito, pensa um pouquinho nessa questão do fazer de tudo, vejam se faz sentido isso que eu tô falando. Se não fizer sentido, paciência, a gente segue a amiga de boinha, tá? Continua aqui escutando o que eu tô te falando. Pode ser que com o tempo você mude de ideia, pode ser que não, se tiver tudo bem para você, mas
para mim é uma coisa que não faz muito sentido no começo, você querer começar grande para depois ficar pequeno. A lógica das coisas é a gente começar pequeno e crescendo, né? E até para tudo isso na vida, né? Inclusive para produto. Outra coisa que precisa ser pensada: técnica não é nicho. O que significa isso? Às vezes você pergunta para a pessoa, fala assim, você tem um nicho definido? Que nicho que você trabalha dentro do artesanato? Aí a pessoa fala assim, eu trabalho com o nicho de crochê. Eu trabalho no nicho de bordado. Gente, técnica não é nicho, tá? Técnica é técnica. O crochê, você pode usar ele desde o nicho maternidade até o nicho casamento. Até o nicho festa, até o nicho pet. Você pode atuar com o crochê em todos os nichos dentro do artesanato. Você pode atuar com bordado em todos os nichos. Você pode atuar com marcenaria em todos os nichos. Então, técnica é o meio, tá? Não é um nicho. Técnica é técnica artesanal. Isso tem que ficar definido para vocês. Não existe técnica, nicho de crochê, nicho de tricô. Não existe isso. Nicho é o que eu falei para vocês. São essas segmentações dentro do mercado.